Ó, Quando me convidaram para fazer esse TEDx aqui em João Pessoa, eu fiquei pensando, será que eu estou à altura de um TEDx? Será que eu consigo assumir essa responsabilidade? Não por vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Não é porque eu estou aqui no palco, não. Porque eu fiquei pensando que a minha vida está tão agitada, está tão atribulada. Será que eu consigo dar conta de fazer os slides? De me preparar para estar no palco? Mas me disseram que era para eu falar sobre temas que já é do que eu falo no dia a dia, que é o meu trabalho, falar sobre robôs, pensamento inventivo, né, humanização e carreira. Aí eu pensei, acho que dá sim. E aí eu dediquei o máximo do tempo possível que eu podia para fazer o meu melhor, para me dedicar e fazer uma apresentação completa. Porque eu acho que é isso que a gente tem que falar todos os dias. Eu acho que a gente tem que entregar o máximo que a gente pode para fazer assim o que a gente tem de mais especial. Falar sobre robôs, pensamento inventivo e carreira, estou falando para vocês, me ajuda a identificar pura e simplesmente algo que às vezes a gente não dá muita atenção. Porque a gente coloca os robôs de um lado e coloca a humanização, o pensamento inventivo do outro, e a gente acaba não pensando muito para onde a gente está levando o nosso pensamento e a nossa carreira. Bom, mas quando eu pensei nos robôs, eu fiquei pensando, hoje os robôs eles têm um trabalho nobre, compartilhar bastante fake news na internet. E se eles compartilham bastante fake news, talvez seja a hora de eu falar um pouco mais sobre eles. E eu falei, eu acho que eu tenho que ser um cara contraposicionado. E aí eu pensei, eu acho que eu vou falar só a verdade. Talvez, não falar só a verdade exclusivamente, mas ser ainda mais inventivo possível e pensar no futuro, porque já que isso aqui a gente está compartilhando aqui na minha carreira, eu acho que é uma boa oportunidade para eu falar mais do que a verdade e falar o óbvio. Ok, tá bom, tudo bem. Eu sei que parece brincadeira do que eu estou falando para vocês aqui, mas é uma grande verdade. Depois de mentorar e acompanhar centenas de empresas ao longo dos tempos, eu percebi que existem 3 grandes grupos de profissionais. As formigas, as abelhas e as ninjas. Bom, começando pelas formigas é fácil, né? São aquelas que estão sempre muito dedicadas ao seu trabalho, são aquelas que estão sempre 100% presentes num projeto. Os ninjas, eles se parecem com as formigas, mas quando acontece um problema grave, a primeira coisa que eles fazem é jogar uma bomba de fumaça e sumir. E as abelhas? Quem são as abelhas? As abelhas, elas basicamente só voam e fazem cera. É a única coisa que eu percebo. É sério. Eu encontro as abelhas no dia a dia e elas são assim, elas estão sempre lá, voando, passeando, conversando, são sempre super sociáveis, mas na prática elas não agregam valor de verdade. Quando a gente vai para a avaliação 360 e pede para os funcionários avaliarem uns aos outros, as formigas, os ninjas e as abelhas têm avaliações quase que equivalentes. Parece loucura, né? Mas eu passei esse tempo todo pensando que assim, será que é justo? Será que é justo a gente tratar todo mundo igual? Ao longo do tempo, eu percebi que não é justo. A parte mais legal, e a gente precisa ter essa conversa séria, é que ser justo é tratar as pessoas diferentes. Se você trata quem não se dedica tanto para fazer algo especial, da mesma maneira que você trata igual alguém que está sempre lá se dedicando, batalhando, você está desmerecendo essas pessoas. E é sério, eu vejo isso acontecer, e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter essa conversa séria. Será que a gente está sendo mais formiga, mais ninja ou mais abelha no nosso dia a dia? A gente precisa ter essa conversa. Mas o fato é que, ao longo do tempo, aquelas pessoas que estão lá sempre atribuladas, se parecem atribuladas, estão sempre anotando tudo o que a gente fala. E talvez alguns de vocês anotações também, mas eu já vou deixar um recado. Para de fazer isso. Esquece. Vou dar uma dica já, a não ser que você esteja aí procurando uma vaga de escrivão da Polícia Federal, talvez não seja o melhor momento para você sair escrevendo tudo que a gente fala aqui. É sério. E isso é o quê, gente? É óbvio. Parece óbvio. Eu já vou dar uma dica especial para vocês nesse momento. Se você está vendo alguma coisa que te interessa muito, que te dá vontade de anotar, em vez de você anotar o que a pessoa está falando naquele momento, ou o que está aparecendo na tela, faz o seguinte, anota uma ação, anota algo que você precisa fazer. Já vou te dar uma dica agora. Já anota aí, se você quiser anotar. Não anotar nada que não vá usar depois. Essa é a sua dica oficial agora. Já leva isso para o seu dia a dia. É sério, porque eu vejo isso no dia a dia e eu vejo que as pessoas acabam não dando atenção para isso.
E isso, já que a gente está aqui falando isso, vou contar com vocês agora. Isso é o que, gente? Obrigado. Eu quero dizer que é o seguinte, isso também se estende para aquela galera que está sempre em shows, filmando tudo que está acontecendo no palco. E a não ser que vocês estejam procurando uma vaga de cinegrafista em festival, para com isso, né, gente? E por que tem que parar com isso? Porque é óbvio. É louco a gente ter que falar essas coisas óbvias. E eu preciso falar mais uma coisa óbvia. Eu sei que do alto de um palco de um TEDx, vocês esperam que eu fale algo inteligente, genial, inventivo, algo que vai mudar a carreira de vocês. Mas a realidade é que eu não vou fazer isso. Eu vim aqui só para falar exatamente isso. Porque a expectativa que eu fale algo inteligente, genial, inventivo, transformador é de vocês e não é minha. E eu não sou um robô para suprir todas as expectativas de vocês. Eu sou um ser humano. E nós, seres humanos, somos falhos. E isso é o quê? É óbvio. É por isso que eu preciso falar do óbvio para vocês. Por isso que eu preciso tocar nesse assunto. Porque, às vezes, a gente está no dia a dia, na pressão de ter uma carreira melhor, de estar numa função mais legal, a gente se pega, às vezes, de repente, correndo atrás do ônibus e a gente não percebe. Está naquele momento de descontentamento, sabe? Aquele que a gente não sabe que a gente está no lugar certo. E a gente começa a se cobrar como se nós fôssemos robôs. E isso não está certo. Nós somos seres humanos, é isso que é especial. Nós somos inventivos, criativos. Porém, comparado com uma máquina, nós simplesmente somos falhos. A gente não consegue entregar tudo que uma máquina entrega, porque uma máquina é extremamente eficiente, lógica, em funções extremamente repetitivas. E está tudo bem, é isso que faz dela o que ela é. Porém, quando a gente olha para uma máquina, a máquina, ela, por si dessa maneira, e por conta da lei de Moore, a cada novo ciclo, o preço dela cai significativamente. E por conta do preço dela cair significativamente, sabe o que acontece? Acontece que elas precisaram se unir na convergência digital para que elas simplesmente pudessem sobreviver, se manter até aqui. Ou será que alguém ainda anda com a sua Cybershot 12 megapixels? A gente precisa começar a olhar para isso. E isso é o quê? É óbvio, porque o óbvio é a verdade mais difícil de a gente se enxergar. Nós não somos mais Homo sapiens, sinto informar. Se você fica triste quando a sua bateria acaba, eu sinto te dizer, mas você talvez já não seja mais um ser humano. Talvez você seja um ciborgue e não tenha se dado conta ainda. A gente precisa olhar para isso de maneira mais delicada. A gente está deixando de ser Homo sapiens, está se tornando uma nova geração. Porque se você toma banhos cada vez mais curtos, só para poder pegar o telefone mais rápido, talvez você já tenha se tornado um ciborgue e você não tenha percebido. E eu não estou falando essas coisas para que vocês queiram, do nada, banir todos os robôs da vida de vocês, até porque isso nunca vai acontecer. Isso é uma das maiores verdades. Os robôs estão presentes no nosso dia a dia. Eu falo isso porque eu vejo sempre, quando eu vou fazer um trabalho numa empresa, as pessoas se questionando, e eu resolvi segmentar as equipes com qual eu trabalho em 3 grandes grupos. De pessoas incríveis na função errada e o resto. Bom, em geral, eu faço assim. De tempos em tempos, eu demito o resto e tento alocar as pessoas incríveis na posição errada junto com as outras pessoas ou na posição do resto. E dou uma nova chance. E contrato novas pessoas. Depois que eu vejo que as coisas não estão funcionando, eu demito o resto de novo e abro um novo ciclo. E assim a gente vai se desenvolvendo. Não sei se vocês já viram aquela frase, né, que se você julgar um peixe por sua habilidade de subir em árvores, você vai fazer o peixe passar a vida inteira achando que ele é um idiota, que ele não é ninguém. Eu sei que vocês podem estar pensando que vocês são o peixe nesse momento. E talvez sejam, porque alguém quer que vocês subam em árvores, quando a sua maior habilidade não é essa. A gente, muitas vezes, está em lugares e está em posições que a gente precisa se questionar. Será que a gente está sendo comandado da maneira correta? E as máquinas, elas estão aí para provar isso. A gente, hoje, está vivendo uma revolução silenciosa, talvez o maior experimento científico do mundo, e ninguém contou isso para a gente. A internet está sendo moldada todo dia, da mesma maneira que a natureza está, aos poucos, tomando seu lugar em espaços ociosos, que ninguém está tomando conta. É sério, procura na internet shoppings que estão abandonados, você vai começar a ver lá como a natureza está tomando conta daquilo. E muitas vezes a gente vê a nossa juventude com a cabeça vazia, desocupada. E o que vem?
Vem a tecnologia como a natureza, às vezes usando de maneira errada os algoritmos, ocupando aquele espaço, fazendo com que essas pessoas tomem decisões erradas ou se sentindo como aqueles peixes idiotas. Não sei se vocês perceberam, mas o tema dessa apresentação é carreiras do agora. Tem um futuro ali escrito, mas, na realidade, a apresentação se chama Carreiras do Agora. Eu falo isso porque, desde muito pequeno, as pessoas falam que eu tenho que pensar na minha carreira do futuro, pensar no que eu vou ser no futuro, mas, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa entender se a gente é o mais lógico ou o mais criativo. E está tudo bem se você é um ou outro. O que não dá para você achar que é os dois. Porque se você achar que é os dois, eu vou ser tão lógico quanto você e dizer que você é 50%, está na média. E você tão criativo quanto você e dizer que você é morno. E na boa, né, gente? Morno não dá nem para fazer café. A gente precisa entender e respeitar as diferenças. Porque pessoas lógicas, elas são extremamente necessárias, organizadas, e elas são incrivelmente transformadoras para pessoas como eu. Pessoas criativas. Pessoas criativas são contadoras de histórias, contadoras de causos, são pessoas que estão tentando construir, criar, imaginar um novo mundo. E se você consegue imaginar, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Com essa diversidade, a gente vai respeitando as diferenças e vai construindo um mundo melhor. Isso é o que, gente? É óbvio. Isso é óbvio. Muitas vezes eu vejo as pessoas se debatendo e falando muito hoje desse tal do ChatGPT. Gente, quando eu vi o Google nascer, as coisas que eu mais ouvia dos fundadores era que o Google era uma ferramenta de inteligência artificial, que para que ela funcionasse, precisava de milhares de pessoas treinando essa ferramenta todos os dias. O ChatGPT é só uma nova versão disso. E ela está só começando, ela vai se integrar com muitas outras coisas. Ela só vai ser realmente incrível e transformadora se você, ser humano, com toda a sua capacidade inventiva, aceitando as suas falhas, entender que você pode fazer as perguntas certas. Porque se você não souber fazer as perguntas certas para o ChatGPT, eu vou te convidar a conhecer uma outra ferramenta, que é o Will Robots Take My Job? Quer dizer, quando um robô vai tomar o seu emprego. Eu adoraria falar para vocês que as carreiras que vocês podem no futuro, mas, na verdade, o que vai mudar a sua vida é você ter uma mentalidade empreendedora agora. Porque não é o olho do dono que engorda o boi, mas sim um olhar de dono. Independente se você está com o nome no CNPJ ou não, se você é funcionário. Mesmo se você for funcionário, você pode ter esse olhar de dono. E é isso que vai transformar a vida de vocês. Eu adoraria canalizar o fim da minha apresentação falando que vocês precisam ter mais multidisciplinaridade. Falar que as empresas não nasceram para gerar lucro a todo custo, mas sim para gerar valor para todos que elas estão envolvidas. Eu queria muito falar para vocês que vocês precisam começar a entender que é preciso parar de se envergonhar das falhas e, ao contrário disso, a gente precisa criar um novo ciclo de construir, mensurar o que a gente construiu e o que a gente pode aprender com isso no dia a dia. Eu adoraria falar para vocês que vocês podem enfrentar os gurus, em especial da internet, como eu faço com Confúcio, que inventou essa frase, que você pode escolher um trabalho na sua vida e nunca mais vai trabalhar. Bobagem, mentira. Esse cara não sabia de nada. Escolhe um trabalho que você ama e você nunca mais vai fazer nada da sua vida. É isso que a gente precisa entender. Isso é o que, gente? Isso é óbvio e a gente precisa olhar para isso. Vou fechar minha apresentação dizendo para vocês que não importa o quanto conhecimento você tenha, quantos livros você tenha na sua casa, mas sim o quanto você consegue assimilar, praticar, implementar e compartilhar no final do dia. Isso é que vai fazer de vocês profissionais diferentes. Isso é o que, gente? Eu sei. Eu sei que vocês esperavam que eu falasse algo inteligente, genial, transformador, do alto de um palco de um TEDx. Mas eu vim aqui para falar o óbvio. Sabe por quê? Porque o óbvio também precisa ser dito. Obrigado.